Olá, gente, tudo bem? Estou aqui para dar continuidade ao vídeo anterior em que eu estou falando de como os pais arrastam os filhos para os seus conflitos, tá? Então vai ficar parte um, parte 2, mas é um vídeo só, tá? É um assunto só. E eu vou dar continuidade aqui no pedido dos filhos de pais separados, né? Eu estava dizendo que para que os pais nunca peçam aos filhos que escolham entre entre o pai e a mãe, tá? Não façam isso com eles, porque é muito difícil eles terem de escolher entre um e outro. Então, assim, divorciou, se separou, o que se deve fazer com os filhos é permitir que eles continuem exercendo o direito deles de pai e mãe, de ver pai e mãe, de permanecer com pai e mãe. Ou seja, você está aí numa guarda unilateral, mas que o pai tenha o direito de visitar o filho, leve ele um pouco, a mãe também, se for o caso do pai estar com as crianças, tá? Porque é muito importante esse vínculo, esse contato, essa convivência com o pai e com mãe, tá? Então, o pedido deles, normalmente, quando há o divórcio, é que os pais sejam amáveis com seus avós, porque muitas vezes na separação o casal pega ranço, né, dos avós, dos pais do marido, do ex-marido, dos pais da ex-mulher. Então, assim, o que eles querem, os filhos, é que essas pessoas respeitem esses avós, né, e que considerem que esses avós continuam sendo seus avós, tá? Não é porque você não gosta dos avós do teu filho que ele tem que deixar de gostar também. A relação dele do filho com os avós é outra, não é a mesma que você, né? Ele não divorciou do pai ou da mãe, foi você que fez isso. Então, por favor, temos de respeitar, sabe, esses direitos dos filhos, porque depois crescem adultos desajustados, é muito difícil, gente. Então, a melhor coisa é o contato, é o convívio com a família, tá? Por pior que você ache que seja. É contato, é vínculo, é convivência, ainda que não seja por muito tempo, mas que tenha esse apoio, tá bom? Porque isso é importante para o desenvolvimento da criatura humana. É muito importante. Ninguém calcula o quanto isso é importante, tá bom? Então, eles pedem também que as fotos deles sejam feitas, dessas fotos sejam feitas cópia para o outro. Ou seja, se a mãe tira uma foto, que faça cópia para o pai. E assim vai, sabe? Que no Natal os pais ajudem, por exemplo, tá com a mãe, ele é pequeno, e aí ele quer comprar um presente pro pai. Que essa mãe ajude ele a comprar um presente pro pai. Ela não gosta, odeia, sei lá a relação dela, mas que ela faça isso pelo filho, que ela ajude, auxilie ele aqui a comprar um presentinho, uma lembrancinha pro pai. Isso vai deixar seu filho feliz, tá? E vice-versa, tá com o pai, a mãe ajuda também, e assim vai, tá bom? Então, quando a gente fala de divórcio, de separação, primeiro os adultos precisam cuidar deles para depois cuidarem dos filhos, tá? Então é importante você ter aí, acalmar os seus pensamentos, acalmar a sua raiva, porque às vezes ficam muitas mágoas, muitos ressentimentos. Então é importante cuidar da sua saúde, sabe, adulto, né, pai e mãe. Cuide da sua saúde, procure um meio de, sei lá, meditação, um exercício físico, alguma coisa que faça você se sentir melhor, tá? Para cuidar depois melhor do filho, né? Então, preste muita atenção, gente, porque os adultos, eles se esquecem que as crianças, que os filhos observam os adultos o tempo inteiro. O tempo inteiro. Então, assim, você pode ser uma má influência para o seu filho. Saiba disso. Então, por exemplo, o filho, ele presta atenção, ele aprende com você, né? Nós aprendemos com os nossos pais. Então ele observa e acaba aprendendo como você trata as pessoas, como você come, como você fala, como você resolve seus problemas, todas essas questões, tudo que você faz no dia a dia, o tempo inteiro, a criança, o filho, ele observa, ele aprende com isso, tá? Então procure ser um bom exemplo para o seu filho, uma boa influência para o seu filho, tá bom? Isso é muito importante para um desenvolvimento saudável, né, da criança. Então, como eu disse, o foco é primeiro os pais se cuidarem para depois cuidarem dos filhos, né? Então, primeiro assim, garanta a sua segurança, permita-se um tempo, sabe? Não sai de um relacionamento e já entra em outro. Mesmo porque, como você está
tá ferido, tá com raiva, tá com ressentimento, tá com um certo rancor dentro de si, não vai buscar outra relação, porque você vai acabar atraindo pessoas nessa sintonia que você está, não boa, sabe? Então, você vai acabar arrumando pessoas não muito ajustadas, então você vai acabar encontrando mais do mesmo, tá? Então, as relações vão se repetindo. Então, saia um pouco, se sinta, se perceba, se resguarde, sabe? Respire fundo dentro do seu dia a dia, da sua vida, se note, sabe? Habite seu corpo, como eu costumo dizer, sabe? Habite seu corpo, respire no presente, agora, no aqui e agora, e deixe as coisas acalmarem para você ir buscar um novo relacionamento, tá? Porque isso vai te trazer, com certeza, relacionamentos mais saudáveis, tá bom? Então, como eu disse, garanta aí a sua segurança, reflita sobre o passado para ter um futuro melhor, liberte-se dos ressentimentos, veja o seu ex como pai do seu filho, da sua filha, tá? Administre as mudanças no orçamento familiar, né? E porque assim, como eu já disse no vídeo anterior, muda muito, né? Aí o teu padrão cai bastante com o divórcio, né? Com a separação, porque são duas casas, são muitas despesas. Então, fique atento a tudo isso, né? Mude o foco da relação conjugal, que já não existe mais, para a parental, né? Parentalidade permanece aqui existe, acabou a conjugalidade, mas a parentalidade ela permanece porque vocês têm filhos em comum. Então, vocês continuarão sendo os pais das crianças, né? Sendo os pais para a vida inteira. Então, depois que você toma conta de você, se notando, se você percebe que está muito difícil para você dar conta sozinho desses sentimentos, vá buscar ajuda profissional de um psicólogo, busque ajuda, sabe, também com os amigos, com os seus parentes, tá? Porque quando você se divorcia, não fique sentindo aí, não fique tão solitário, vá buscar ajuda, sabe? Porque são muitos os sentimentos que vêm, sentimento de raiva intensa, sentimento de medo, de tristeza, de vergonha, de culpa. Muita gente faz uso frequente de boletim de ocorrência, qualquer coisa corre lá fazer um boletim de ocorrência. Então aí, preste atenção nisso tudo para tentar amenizar, sabe, essas consequências todas, tá bom? Você pode ter aí, gente, uma série de problemas físicos também, tá bom? Então, busque ajuda, tá? Buscar ajuda não significa fraqueza, pelo contrário, tá? Ser forte. Quando você admite que não está bem, está vulnerável, vá buscar ajuda, sim. Então, o que fazer para ajudar o seu filho? Estava falando até agora que o foco é você primeiro, depois vem os filhos, né? Preste atenção no seu filho. Perceba que ele está triste com a separação, ele está triste com o divórcio. Então, deixa ele sentir isso. Isso é um direito dele, se sentir com raiva e falar, esse divórcio é uma porcaria, eu não queria que fosse assim, sabe? Acolha tudo isso, escute ele falar, deixa ele expressar os sentimentos dele também, porque tá sendo difícil para a criança, para o adolescente, tá bom? Como eu já disse anteriormente, não faça nunca que ele tenha de escolher entre o pai e a mãe, que ele tenha de tomar partido, sabe? Pelo pai ou pela mãe. A briga dos adultos, gente, olha, é importante isso. A briga entre os adultos é entre os adultos. Os grandes são os pais. Os pais vêm primeiro que os filhos, tá? Então depois vem os filhos. Você não tem que levar a briga aqui, ó, do conjugal para os filhos. Eles são apenas filhos, são crianças, tá bom? Então deixa eles vivenciarem as coisas ao tempo deles, né? Não fique levando problemas já de forma antecipada para os seus filhos, porque eles também vão virar adultos e terão os problemas deles como a gente tem os nossos, tá bom? Então, os jogos que alguns pais jogam. O jogo sujo. Se você não pagar a pensão alimentícia, não vai ver seu filho. Pelo amor, né? O que tem a ver a convivência dessa criança com o pai ou com a mãe, com os alimentos? Nada a ver, gente. É convivência, tá? Os alimentos são necessários? São. É um direito do filho? É um direito do filho. Mas assim, o outro não tá pagando os alimentos, deixar de ver é vingança. Deixar de o filho não vai mais com seu pai, não vai mais com a sua mãe. Isso é vingança. Você não tá pensando na criança. Então pense nela, deixe ela conviver com seu pai, com a sua mãe. Temos também um mensageiro, diga a seu pai, aquele que diz assim, diga a seu pai que se a namoradinha dele estiver lá no fim de semana, você não vai à casa dele. Ou diga a sua mãe que seu namorado estiver lá. Então, né, vamos superar essa fase, gente? A criança vai, deixa ela
ela vai ter de uma hora conviver com outros relacionamentos do pai e da mãe. Então, deixa ela, sabe? Deixa o pai e a mãe cuidar, né? O compromisso dele não é mais com você, é com ele, tá bom? Tem aí os pais manipuladores. O que eles fazem? Eu comprei o ingresso para o show do Batman, mas é bem no dia da visita da mamãe ou bem no dia da visita do papai. Toma cuidado, porque você tá aí sabotando, né, a convivência do pai e da criança ou da mãe da criança. Tem o espião. Com quem a sua mãe está saindo? A criança não está indo para casa do pai e da mãe para vigiar, né? Pelo amor. Deixe cada coisa no seu lugar, né, gente? Então, tem o estraga prazer, que diz assim, seu pai te levou de novo para aquele circo chinfrim. Poxa, ele leva o filho onde ele pode. Ele leva o filho onde ele costuma ir, onde é mais fácil. Então, essa relação aqui do pai ou da mãe é entre eles. Deixa o filho com o pai ou com a mãe, deixa levar onde quer levar. Claro que não vai deixar levar em lugares que são proibidos, não, né? É demais. Mas estou falando do que é normal, né, gente? Dentro de uma razoabilidade, né? Então, os pais devem ensinar os filhos que os sentimentos não são ruins. Então, por exemplo, a criança sente raiva. Sentir raiva não é ruim. O ruim é o que você vai fazer com essa raiva. Isso sim, você precisa ensinar seu filho como lidar com essa raiva, né? Como expressar essa raiva. Então, sentir raiva não tem problema. Agora, como nós vamos fazer para lidar com essa raiva? E sim, tem que haver uma conversa e administrar bem isso, né? Então, evite compensar seus filhos com alimentos, com presentes, tá? Isso não ajuda em nada, tá? Isso aí é infantilização de adulto, que se esquece que eles são os adultos da relação. Criança é criança, adulto é pai e mãe. Então, é bom que as coisas fiquem nos seus devidos lugares, né? Então, como eu já disse antes, validem os sentimentos dos seus filhos, tá? Escute eles com atenção, olhe nos olhos quando estiverem conversando. Se a criança reclama de alguma coisa, escuta aquilo, porque enquanto você não escutar, ela vai querer te chamar a atenção. Então é melhor dar atenção e você vai conseguir fazer com que seu filho seja um adulto equilibrado. Então pense bem. Quando procurar ajuda para seu filho? Quando você perceber que seu filho está num período prolongado de tristeza e raiva, dificuldade para dormir, pesadelos frequentes, comportamento de regressão persistente, por exemplo, tem criança que volta a fazer cocô nas calças, tem criança que volta a fazer xixi. Então, quando você perceber essas mudanças, procure um profissional, tá? Vá buscar ajuda. E outra, perceba, note se a criança não está se ferindo, tá bom? Porque muitas vezes a criança está se ferindo como uma punição. Então, fique atento a todos os alertas, a todos os indícios. Observe bem seu filho, tá? Se não teve nenhuma mudança significativa aí do aproveitamento escolar, preste atenção em tudo, todos os detalhes é importante, né? Então, o que são essas dicas que eu inicialmente disse que iria dar, né, para uma parentalidade de sucesso? O filho, como eu mostrei aqui, misturando café e leite, a mãe é leite e o pai é café e vice-versa, misturou, a criança é mistura dos dois, não tem mais como separar isso aqui, gente, esquece, misturou. Então, se ele é metade um, metade outro, não fale mal do seu pai, do pai dele ou da mãe dele na frente dele, porque é como se você estivesse falando mal da metade dele, sabe? Não fale mal, sabe? Não julgue, não critique na frente da criança, não faça isso, tá? A relação é diferente como eu já disse, entre os pais e os filhos, tá bom? Então é muito desagradável, isso pode mexer muito, ferir a autoestima dessa criança, tá? Então a relação acabou, não fique discutindo o relacionamento na frente dos filhos, porque o que mais importa nesse momento, já que você se separou e ficou com filho, teve filhos dessa relação, é cuidar deles, tá? A relação já foi, pelo jeito. Então é administrar aí o convívio com os filhos. Se você não reside com seu filho, seja pontual quando você for visitá-lo, buscá-lo, seja pontual com o pagamento dos alimentos, tá? Procure, porque a criança precisa e é um direito dela os alimentos, né? Então, mostre para ela que você é uma pessoa responsável e que você é uma pessoa pontual, que você está honrando aí o que é principal para ela, que são os alimentos, tá bom? E vai buscar para visita, chegue no horário para a criança se sentir respeitada, né? O pai chegou no horário, respeite aí a criança, né? Um desaforo vai chegar atrasado porque
quer machucar a ex-mulher ou ex-marido. Não, pelo amor de Deus, gente, ó, é aqui, ó. Agora sim, é só aqui. É só a criança que interessa nesse momento, é o filho, né? Então, procure participar da vida escolar do seu filho, tá bom? Manter sempre contato, tá? É muito importante manter esse contato aí por mensagens, sei lá, hoje em dia tem 1000 meios de comunicação, né? 1000 meios. Então, manda mensagem sempre para saber como é que ele tá? Ele se sente importante, ele se sente querido, faça isso por ele. Se você reside com seu filho, né, que já você tem aí normalmente a guarda, então encoraje seu filho a manter contato com o pai ou a mãe, tá? Com seu ex. Encoraje mesmo, porque, como eu já disse, a relação é entre eles, tá? Lembre seu filho de convidar o pai ou a mãe, o seu ex, para eventos importantes, tá? Competição de futebol, festas da escola, tá bom? Supera essa coisa de eu não vou porque o outro vai. Supera, é pelo seu filho, tá bom? Então, não interrogue seu filho durante a convivência dele. Ele chegou da casa do pai ou da mãe, você vai lá e perguntar como é que foi, o que aconteceu. Poxa, deixa ela tem ali o momento dela com o pai ou com a mãe. Então, isso é uma coisa que pertence a eles, tá? Esse momento, né? Então, deixa com eles. A não ser que você perceba que tem algo errado, né? Aí você vai investigar, vai procurar saber. É diferente, né? Nós estamos falando aqui de amenidades, de coisas corriqueiras do dia a dia, tá? Então, não faça presunções se a criança chegou chateada, a criança parece aborrecida, você já vai dizendo, porque então deve ter sido uma porcaria essa visita, essa convivência esse fim de semana. Então, não tire conclusões precipitadas, tá? Então, falando agora da alienação, que na verdade ela é uma síndrome, né? Da alienação parental, que se chama, é uma violência contra o próprio filho, tá bom? Então, essa alienação, essa síndrome, ela interfere na formação psicológica do menor, compromete o vínculo que ele tem com outro genitor, ao qual você está praticando aí a alienação parental. Quem aliena? Pai, mãe, avós, terceiros alienam. As consequências da alienação, dupla personalidade pode causar para a criança, medo, inclinação ao álcool, às drogas, sentimento de desespero, desorganização mental, ideias ou comportamentos suicidas, dificuldade escolar, baixa tolerância à frustração, transtorno de identidade ou de imagem, tá? Tristeza, isolamento, são muitas as consequências, tá? São muitas. Então, cuidado com a alienação parental, tá? A alienação parental, como eu já disse, você vai aí normalmente falar mal do outro, criticar o outro, não deixar o outro ir, né? Não vai deixar a criança ir com o pai ou com a mãe, vai arrumar um meio de impedir que ele veja o pai ou a mãe. Eu tenho até um exemplo aqui de uma mãe, as filhas eram gêmeas, né? E o que acontece? O pai, a mãe dizia, né? Isso durou anos, tá? Elas descobriram, elas tinham mais de 30 anos o que a mãe tinha feito, tá bom? Então, a vida inteira ela disse que pedia para o pai esperar as crianças na esquina, que ela não queria que ele fosse até a casa dela, e dizia para as meninas se arrumarem que o pai iria buscá-las. Elas se arrumavam, ficavam esperando, o pai não aparecia. E aí, quando o pai ligava dizendo, esperei aqui, elas não vieram, ela dizia, olha, tá vendo? Elas não foram porque elas não querem mais contato contigo. Então, é melhor que você deixe elas em paz. Elas não querem mais convivência com você. Isso durou anos. Para as meninas, ela dizia, você tá vendo que teu pai não quer saber, teu pai não quer saber de vocês, né? Então, deixa pra lá. Quando as filhas descobriram, isso depois de mais de 30 anos, que a mãe fez isso a vida inteira, chegou uma hora que, claro, desistiram, né? O pai não procurou mais as filhas desistiram do pai, mas aquela dor, quando elas descobriram, foi muito grave a reação delas, né? Porque é muito complicado. Sua mãe fazer isso, sabe? Te distanciar do teu pai, sendo que o pai procurava as filhas, o pai estava presente, o pai queria o contato, né, com essas filhas, ele queria o contato com elas, né? Então é muito grave tudo isso, elas perderam a vida, quantos anos da vida? Mais de 30 de convívio com o pai, né? Então é doloroso isso, essa história é muito triste, tem muitas, viu? Muitas. A gente escuta muita coisa na oficina de parentalidade,
no meu trabalho como advogada, como mediadora, é complicadíssimo isso, sabe? Por isso que eu quero gravar esses vídeos para trazer consciência para as pessoas não fazerem isso com os filhos, né? Então, as consequências para o alienador, normalmente, o que acontece? Ele pode perder a guarda, tá? Ele pode aí haver uma inversão, se ele tem uma guarda compartilhada, pode inverter e essa guarda passar a ser uma guarda unilateral, tá bom? Então, cuidado com o que você faz e também cuidado, gente, porque nem tudo é alienação, tá? Não vai saindo acusando o outro, nem tudo é alienação. Então, a criança ela tem o direito constitucional à convivência familiar com ambos os pais, mesmo que em espaços diferentes, casas diferentes. A criança ela tem o direito de convivência com o pai e a mãe, tá? Agora falando da guarda compartilhada, o que é a guarda compartilhada? Ela é exercida pelo pai e pela mãe, que continuam corresponsáveis pelos cuidados diários com os filhos, tá bom? Então, mesmo após a separação, essa guarda compartilhada, ela serve para não sobrecarregar nenhum dos pais, tá bom? Então, quando há um convívio bacana, quando o casal tem uma relação saudável, ainda que não tenha, dá para fazer uma guarda compartilhada, né? Porque aí se divide as responsabilidades. Um dia o pai vai buscar na escola, outro dia pode ser a mãe, tá? Pode dividir um tempo para ficar um pouco com um pouco com o outro. Só não é aconselhável que fique aí 15 dias na casa de um, 15 dias na casa do outro. É muito complicado, porque aí você mexe muito na rotina da criança, e a criança precisa de rotina. Então dá para fazer aí um bem bolado com a guarda compartilhada e as crianças ficarem bem, tá bom? Convivendo com pai e com mãe. Então aqui eu quero agradecer a atenção de vocês, tá? E logo logo eu gravarei outros vídeos, tá bom? Falando aí dessas relações de pais com filhos. É muito importante a gente buscar uma boa convivência, tá bom? Porque a gente só aprende por meio das convivências e os conflitos, gente, todo mundo tem conflito, tá bom? O que a gente precisa aprender a fazer é lidar melhor com eles. O conflito, ele faz parte da vida e a gente aprende por meio dos conflitos. É aí que você se melhora, tá? Porque se você vive sem conflito nenhum, primeiro que isso não existe, né? Mas se eles existem, vamos aprender a lidar e a conviver com tudo isso, tá bom? Então, tudo de bom para vocês. Eu agradeço demais a atenção, o carinho de me assistirem, tá? Logo, logo postarei outros vídeos, tá bom? Um grande beijo e fiquem com Deus.